Mais um detalhe importante, entre tantos, foi neste tanque que minha esposa foi batizada também, naquele ano. Tá? Outro privilégio é poder pregar o primeiro sermão do ano 2012. Eu espero que, quem sabe, o próximo sermão nós estejamos ouvindo no céu, nos lábios de Cristo. Não precisemos chegar a 2013, mas se eventualmente chegarmos lá, que nenhum aqui falte naquele momento, naquele dia, né? Eu trouxe aqui para mostrar para vocês, se é que já não viram, né? A última edição da revista Isto É, do ano passado, 2011. Olha só que capa alarmista, né? E diziam que nós éramos alarmistas como adventistas do sétimo dia, né? As profecias para 2012. Por que tantos em vários lugares do planeta estão acreditando que o mundo vai acabar agora em 2012, né? Então é interessante perceber como o ser humano parece que tem entranhado em si essa ideia de fim do mundo, né? De que haverá um ponto final na história da humanidade. Lamentavelmente, as pessoas preferem dar crédito, ou pelo menos ter medo, de algumas visões proféticas, ditas proféticas aí, enquanto muitos desses desprezam a revelação bíblica, que é infalível. As profecias da Bíblia nunca falharam, né? Todas têm se cumprido à risca, ao passo que essas aí, veja, ano passado, aquele pregador Harold Camp fez duas predições aí a respeito do fim, nenhuma delas se cumpriu. Agora o calendário maia é a moda, né? Este ano nós vamos falar muito sobre isso, ouvir falar muito disso. O calendário maia termina em 21 de dezembro de 2012, neste ano, e por isso muitas pessoas estão achando que os maias teriam previsto o fim do mundo. Na verdade, eles não tinham mais espaço, eu acho, na pedra, para continuar colocando datas ali e acabar o calendário. E certamente alguns devem ter pensado naquele tempo, no futuro alguém vai ter medo disso. E de fato, muita gente aí está com medo desse fim do mundo, suposto fim do mundo dos maias, né? O que é interessante, e nem todos destacam, é que na verdade na literatura maia há a predição da vinda de um Deus. Isso é interessante, mais do que o calendário que termina ali em dezembro. Em várias culturas do mundo há essa noção, parece que entranhada, né, na cultura e, como eu disse, talvez até no próprio DNA, não sei, dos seres humanos, de que vai haver um fim e de que vem um Deus nos resgatar. Isso não é uma verdade exclusiva dos cristãos. E eu louvo a Deus por isso, porque Ele espalhou sementes da verdade em todas as culturas. Você encontra isso no que diz respeito às narrativas da criação. Você encontra relatos do dilúvio em mais de 200 culturas espalhadas pelo mundo. E também essa noção de que um Deus virá nos resgatar. Então eu fico feliz, porque eu percebo que Deus, Ele espalhou essa noção entre as culturas, mas concedeu aos cristãos uma compreensão muito mais profunda, muito mais detalhada, e por isso nós nos tornamos muito mais responsáveis diante de um mundo que está perecendo sem esperança e sem muita certeza do que vai acontecer. As pessoas estão com medo. E é possível que, se este ano passar, alguns talvez deixem o medo de lado e abracem mais uma vez o comodismo, a mornidão, a indiferença. Não, isso aí sempre disseram que ia acontecer e não acontece. Aí vem os adventistas e proclamam a verdadeira volta de Cristo e alguns pensam, é mais uma daquelas profecias. E o diabo senta-se no seu sofá e gargalha disso. E fica muito feliz com isso, porque as pessoas colocam no mesmo balaio todas as profecias e predições a respeito do fim, quando o que Cristo disse é a pura verdade. Ele nunca mentiu, tudo o que Ele disse aconteceu. Então nesta manhã, eu quero aqui, em rápida passagem com vocês, em poucos minutos, relembrar os principais eventos que prenunciam a volta de Cristo, e especialmente acontecimentos bem recentes, do ano passado, de poucos anos anteriores, que vem mostrando que o fim se aproxima rapidamente. Eu já estou na igreja há 20 anos. Mês passado, eu completei 20 anos de adventismo. Eu era católico, então, antes disso, um católico praticante. Até pensei em ser padre uma vez em minha vida, mas depois pensei que eu queria mesmo era casar e ter filhos. Tanto é que tenho 3 hoje, né? Então a vocação era para outra direção, né? Mas enfim, quando me tornei adventista em 91, eu confesso a vocês que eu não esperava que o mundo chegasse a 2012. Não que eu adotasse aquela visão, aquela ficção
que alguns aí defendiam de que 1000 passará, 2000 não passará. Isso não é bíblico, né? Isso era uma ficção evangélica e de fato 2000 passou. E já estamos bem avançados aqui no século 21. Eu não esperava por isso. Mas uma coisa é certa, a minha fé na volta de Cristo não arrefeceu. Eu continuo crendo e cada vez mais. Os Arautos do Rei cantam uma música, né? É só um pouquinho mais, né? É só um pouquinho mais. Na verdade, como veremos no fim desse sermão, a própria demora, entre aspas, porque para Deus não há demora, Deus sabe muito bem o que está fazendo, mas do nosso ponto de vista parece que está havendo um atraso. A própria tardança é profética. E nós temos que nos segurar aí. Temos que ter esperança, temos que, mais do que nunca, confiar nessa promessa. Muito bem. O texto de Mateus capítulo 24, eu não vou poder ler todos os textos com vocês, o tempo não me permitirá, né? Eu quero me deter no fim dessa apresentação em Mateus capítulo 25. Aí nós vamos ler a Bíblia em alguns versos ali. Alguns eu projetarei, outros eu vou apenas citar. Vocês podem conferir em casa depois os textos, né? Essa apresentação em PowerPoint estará disponível na próxima semana ali no meu blog, criacionismo.com.br. Você pode baixar, utilizar isso em pequenos grupos, na igreja, como você desejar, tá bem? Mas Mateus 24 diz assim, 32 a 34. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Há muitas palavras-chave nesse texto aí, mas eu quero chamar a atenção de vocês para uma delas apenas, a palavra todas, que às vezes passamos por alto. Quando virdes todas essas coisas acontecendo, aí sim, sabei que está próximo às portas. Ok. Preparei para um artigo que eu publiquei na Revista Adventista algum tempo atrás, de forma resumida, os últimos eventos e os eventos que nos aguardam no futuro próximo e distante também. Claro que está bem pequeno aqui, para você visualizar é quase impossível. Então eu dividi em duas partes e vou dar um zoom nelas para você recordar comigo os últimos acontecimentos. Então vejam aqui, aqui. Derramamento pleno da chuva serôdia. Nós aguardamos com muita ansiedade, ou deveríamos aguardar com muita ansiedade, esse evento, porque é o que vai nos capacitar para completar a obra que os discípulos iniciaram lá após o Pentecostes. Quando houve o derramamento da chuva, nós chamamos de temporã, né? Então nós aguardamos aí o derramamento pleno da chuva serôdia. As passagens estão todas ali também. Depois, e ao mesmo tempo, né, a pregação final do Evangelho a todo mundo, alcançando todas as tribos, nações, línguas e povos. Em seguida, o decreto dominical, um evento que os adventistas, especialmente, têm dedicado muita atenção, né? Em seguida, aqui nessa quarta bolinha, o fechamento da porta-graça. Depois, decreto de morte. As últimas pragas começam a cair sobre a terra, o juízo de Deus. A ressurreição especial de muitos que dormem no pó da terra, como está mencionado lá por Daniel, né? E também a ressurreição parcial de alguns que perseguiram de forma ferrenha o povo de Deus, aqueles para quem Jesus disse, vocês verão o Filho do Homem vindo nas nuvens dos céus. Então esses vão ressuscitar para ver realmente tudo que havia sido profetizado. E para ver o que fizeram contra Deus e contra o povo dele. Em seguida, nós vemos ali, a segunda parte do gráfico, pode passar para mim, por favor, a volta de Jesus, o grande e aguardado evento, né? A ressurreição geral dos salvos, a glorificação dos vivos, quando seremos então revestidos de imortalidade e seremos então incorruptíveis. Depois, os justos, agora todo esse grupo, né, ressuscitados e transformados, vão para o céu com Jesus e passam ali 1000 anos com Cristo, viajando pelas galáxias infindas, pelos planetas habitados, não habitados, conhecendo maravilhas da criação de Deus, mais do que podemos conhecer aqui, e também conferindo os resultados do juízo de Deus, o que nós chamamos de juízo de comprovação. 1000 anos, findos esses 1000 anos, aí acontece o que podemos chamar de terceira vinda de Cristo. Agora a Nova Jerusalém, aquela gigantesca nave espacial cidade, pousa em Jerusalém, naquela região lá de Jerusalém, e
os salvos estão ali dentro da cidade, os anjos vêm juntos, né? E aí acontece então a segunda ressurreição dos ímpios. Liderados por Satanás, tentam tomar de assalto a santa cidade, achando que tem direito a ela. Desce fogo do céu e eles são consumidos, tornam-se pó sob os pés dos salvos. E aí acontece o juízo de execução. Não mais pecado, não mais injustiças, não mais dor, tristeza, ódio, nada disso mais. Aí começa realmente, finalmente, a eternidade de paz, que na verdade nunca deveria ter sido diferente. Sempre foi o plano de Deus para a humanidade. Agora então é como se Deus tirasse um pedaço da história, um trecho do tempo, estragado, danificado, apagasse isso, reatasse as linhas e dissesse: sempre foi assim que eu quis que as coisas fossem. Sempre deveria ter sido assim. E as únicas recordações do estrago do pecado, desse câncer que foi extirpado, permanecerão no corpo de Cristo, nas mãos, nos pés, no seu lado. Uma recordação do amor de Deus e do quanto Ele esteve disposto a ir, o quão longe Ele esteve disposto a ir pela salvação dos seres humanos. É mais ou menos isso, né? Na verdade é exatamente isso que nós aguardamos. E eu admito que parece um sonho, né? Quando a gente fala dessas coisas parece até uma ilusão gostosa. Parece ficção. De tão acostumados que estamos a ler e ver ficções, parece que essa é mais uma, mas não é. A verdade é que esta vida é o pesadelo do qual temos que acordar. Isso aqui é a realidade. Essa é a vida que Deus planejou para a humanidade. Porque, sinceramente, eu não vejo muito sentido celebrar Natal, meditar na encarnação, morte de Cristo e ficar só nisso. Jesus nasceu, ok, maravilhoso, a encarnação de Cristo é uma coisa fantástica. Vamos estudá-la pela eternidade. Jesus morreu na cruz, maravilhoso, Deus se entregou. O Deus imortal morreu. Mal consigo entender isso. Mas o mundo continua com suas misérias, com suas tragédias, com envelhecimento e morte. Como entender isso? Se não há segunda vinda de Cristo, tudo mais perde sentido. Então, na verdade, a volta de Cristo, ela completa toda essa história maravilhosa e dá sentido a tudo que Jesus fez antes disso. A volta de Cristo é a culminação da nossa esperança. Sem ela, tudo mais parece que não faz sentido, não é? Esse é o pesadelo. Aqui está a realidade. Mas eu quero me deter, na verdade, nesta manhã, ali naquela seta. Os eventos que antecedem imediatamente o derramamento pleno da chuva serôdia e também o decreto dominical. Ou seja, os eventos finais. E quero então, como eu disse, recordá-los com vocês. Vamos lá. 2 Pedro 3, capítulo 3, versos 3 e 4, ali está o sinal dos escarnecedores. O que eu acho curioso nessas reportagens aqui, é que eles falam sobre o fim, as evidências de que o mundo não vai bem, mas depois tentam acalmar as consciências dizendo, não, mas sempre foi assim, né? As coisas, o mundo vai continuar existindo, não é? Quem fala que não vai está errado, é fanático, ou seja, estão escarnecendo daqueles que anunciam o fim. E é possível que você, adventista, e adventista é todo aquele que crê no advento de Cristo, portanto, há muitos cristãos que são adventistas, e talvez nem saibam, né? O adventista, quando fala que Jesus vai voltar, talvez enfrente escárnio, deboche, gozações. E quando as pessoas fazem isso, mal se dão conta de que, na verdade, estão também cumprindo uma profecia. A profecia dos escarnecedores, não é? Segundo ponto. Mateus 24, 6 e 7 fala de guerras e rumores de guerras. Veja só, no século XX explodiram as duas piores guerras de todos os tempos. Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por causa delas, 70 milhões de pessoas morreram. Ou seja, morreram mais pessoas nessas duas guerras do que em todas as guerras anteriores somadas. O século XX é sangrento. Quando se esperava que fosse um século de luzes, não é? Um século de avanço tecnológico, de muitas esperanças, na verdade as esperanças humanas caíram por terra. O que a tecnologia trouxe foi ótimas bombas e aviões mortíferos, entre outros armamentos. 70 milhões de vidas ceifadas. Só que as guerras não pararam, né? Avançamos para o século XXI e as coisas continuam muito complicadas.